Então, olá a todos, de novo, aqui para o nosso segundo episódio desta primeira temporada, do que a inteligência emocional tem a ver com isto. Em que vamos trazer várias situações do dia a dia, várias situações em que todos nós nos confrontamos, quer no casal, quer com filhos, quer com colegas, quer com amigos, e falar um bocadinho do que é que a inteligência emocional tem a ver com isto tudo, não é? Porque na verdade ela está presente sempre na nossa vida. Queres trazer tu o tema hoje? Ou queres que traga eu? Vou trazer o tema de que até já deu origem a alguns livros, que é aquele do As Mulheres são de Vênus e os Homens são de Marte, mas aqui sem a conotação homem-mulher, que tem a ver com, por exemplo, a expressão na qual se calhar alguns de vocês se revêem, que é eu tento falar com o meu marido ou eu tento falar com a minha mulher, mas ele ou ela não me entendem. Então, como se as pessoas falassem duas linguagens diferentes. Então, sem conotação com o homem ou a mulher, ou o masculino ou o feminino, trazer aqui a ideia de que quando nós falamos, por exemplo, de inteligência emocional, não falamos de uma inteligência que se sobreponha à outra. Ou seja, nem a inteligência dita cognitiva é mais importante, nem a emocional é mais importante. Aquilo que é importante é eu compreender as minhas duas dimensões, a dimensão mental e a dimensão emocional, e perceber como é que elas podem trabalhar melhor em conjunto e como é que a questão, o lado mais cognitivo ou mental ajuda um emocional a regular-se, a acalmar-se e a trazer uma perspectiva diferente para aquilo que está a sentir, e como é que, para uma pessoa que seja mais mental, o lado emocional ajuda a eu ter mais empatia e a aproximar-me da outra pessoa. Então, não tem a ver com o homem ou a mulher, apesar de que existe a ideia de que as mulheres são mais emocionais do que os homens. Não faço ideia se é um preconceito. Não, penso até que não existe. Na prática não tem, nem não encontro isso muito validado na prática. Não há propriamente nenhum estudo que diga nada disto. Mas normalmente o que acontece é que estas duas linguagens nós podemos dividi-las em uma linguagem mais mental e numa linguagem mais emocional. Então, como é que nós vamos observar isto? Vamos observar que uma pessoa mais mental, que suporta o seu comportamento e os seus pensamentos na sua dimensão cognitiva e mental, ela dirá coisas como eu penso isto, eu acho isto. A pessoa vai pedir exemplos concretos, por exemplo, numa argumentação, numa discussão, ela vai pedir coisas como dá-me exemplos concretos, quando é que isso aconteceu, enquanto que a pessoa que é mais emocional dirá coisas como eu sinto, não é? Eu sinto isto assim, assim, e a outra pessoa diz, mas quando é que isso aconteceu? E a outra pessoa poderá dizer qualquer coisa, acontece sempre, eu sinto-me sempre assim, ou seja, como se o sentir não precisasse de factos, como se o sentir se sobrepusesse a tudo. Então, nós temos uma pessoa de um lado numa linguagem quase binária, não é? Como a dos computadores, quando é que isso aconteceu, onde é que estão os factos, vamos fazer uma lista, e a outra pessoa a falar daquilo que sente, da forma como se sente, assoberbada pelos seus sentimentos, e esta se calhar é o grande choque quando nós ouvimos, por exemplo, num casal, alguém dizer eu não vou falar, ou não vou falar porque ele não me entende ou ela não me entende, tem a ver com estas duas dimensões da coisa. O que é mais engraçado é que, se vocês pensarem um bocadinho, a tendência é para estes polos se atraírem, porque na verdade eles precisam um do outro. Depois, na prática, as pessoas não conseguem trabalhar isso na perspectiva construtiva, do como é que eu posso ser mais mental. E isso acontece connosco, porque nós trabalhamos juntas e uma é mais mental, a outra é mais emocional, e como é que a gente faz disso uma construção para que a coisa funcione, para que uma equilibre a outra. E no casal, é engraçado é que vê-se isso muitas vezes, não é? Um elemento do casal mais emocional e com esta coisa sempre do eu sinto, é o eu sinto, logo existo,
e o outro eu penso logo existo. Logo, para o mais racional, ele nem consegue perceber qual é que é essa questão do sentes, porque isso é tão subjetivo, é de uma natureza tão subjetiva que ele não consegue, de facto, perceber o que é que a outra pessoa está a dizer, não é? Efetivamente. Então, o que é engraçado é perceberem, não é à toa que estes dois polos se atraem, porque eles têm tudo para crescer um com o outro. Então, quando as pessoas têm esse sentimento de eu não vou falar porque o outro não me entende, têm que arranjar um ponto comum. Voltamos a uma questão que falámos logo no primeiro episódio, que é o respeito pelo que o outro sente, não é? Então, o que é a pessoa que é mais mental, a pessoa que é mais racional, tem que aprender aqui um bocadinho a sentir também, a ir ao encontro do que, apesar dela pensar essas coisas todas, em que se baseia, mas como é que ela se sente com isso? Isto pode ser uma pergunta extremamente difícil de responder para um mental. E o emocional vai precisar de ir aqui um bocadinho ao encontro de arranjar factos que consubstanciem aquilo que ela está a dizer em termos do sentir, porque o outro também vai precisar disso. Então, ao contrário do eu não consigo falar porque ele não me entende, é eu perceber que nós funcionamos em polos, se calhar, diferentes, então eu vou tentar dizer ao outro um bocadinho na linguagem do outro. Eu posso tentar fazer isso. Isto é uma hipótese, não é? Que é eu perceber que a outra pessoa, não é que ela não me entenda, mas ela se calhar precisa de dados mais concretos. Assim como o emocional, quando diz, mas eu sinto não sei o quê. Ok, tu sentes-te assim, então... Eu acredito que tu te sintas assim, não é? O que é preciso que eu faça, não é? Porque o mais mental vai precisar disso, então diz-me o que é que eu tenho que fazer, não é? Eu ainda não tinha percebido que te fazia sentir assim, longe, não é, de mim, mas eu tenho que partir desta base, desta base de aceitação de, não fazia a mínima ideia que tu te sentias assim. E quando a outra pessoa diz, eu sinto-me assim, ela não está a dizer a culpa é tua. E isto às vezes é a interpretação do outro lado logo. Mas eu não fiz, a pessoa começa-se logo a defender. Ou eu não fiz com essa intenção. Não é? Mas não tem a ver com isto. Quando o emocional diz que se sente assim ou se sente assado, não está a acusar a outra pessoa de ter feito isto ou ter feito aquilo. Nem é preciso entrarem e às vezes esse é que é o problema, não é? Entrarem na questão de se começarem logo a defender. Isto não é uma acusação. Se eu disser eu sinto-me assim porque tu me fizeste isto ou aquilo, eu não estou a acusar o outro, só estou a dizer eu sinto-me assim. A forma que eu A frase é isto, eu sinto-me assim, ponto. O outro pode-se começar a defender ou começar a dizer que não foi nada disso, nem fez com essa intenção e tudo mais. Mas se nós começarmos na base de eu aceitar o que o outro sente, o outro aceitar o que eu sinto, o outro aceitar o que o outro pensa. O que o outro pensa. Não é? Porque são também sente coisas, não é? Mas se calhar não tem tanta consciência delas. Mas se calhar a partir daí pode-se construir o que é que cada um precisa do outro para nós chegarmos aqui a uma resolução de um problema, não é? Porque na verdade é disso que estamos a falar. Na verdade, uma pessoa que tem um padrão mais, uma matriz mais emocional, ela precisa de aprender a utilizar o racional. Uma pessoa que é mais racional e mental precisa de aprender a conectar-se com o lado emocional. É neste sentido que estes opostos atraírem-se são benéficos porque um mostra ao outro aquilo que ele tem que aprender. E uma das coisas que é importante deixar aqui, se calhar em jeito de remate, é que tal como nós dizemos que não há a inteligência racional e cognitiva não é mais importante que a inteligência emocional, a combinação das duas faz de nós seres mais equilibrados, com melhores relações connosco, com melhores relações com os outros. A mesma forma, eu ser mais emocional não é mais certo do que eu ser mais racional. Nenhuma das opções que esteja nos extremos estará certa. O certo é eu conseguir aceder a estas duas dimensões da minha existência e utilizá-las na proporção correta que a situação requer. Então, uma pessoa com muito sentir vai beneficiar que o outro a traga um bocadinho para os factos, para as questões que tiveram na origem, para o comportamento, para aquilo que foi dito, para aquilo que a pessoa gosta ou não gosta.
E não tem que se ofender com isso. E não tem que sim, não porque tem que o emocional vai ficar furioso. Porque o outro o emocional pensa, vai ficar furioso quando disser assim, mas olha lá, e quando é que isso aconteceu? Não interessa nada, interessa é como é que eu me sinto e tu nunca me vês e a coisa toma uma proporção gigante. Mas o que o outro está a fazer está correto, que é, vimos cá aqui um bocadinho mais abaixo, vamos nos aqui, encontrar em meio caminho. Vamos nos encontrar de facto aqui a meio caminho, respira, não é? Respira e diz-me lá uma situação concreta que isso tenha acontecido, porque eu que sou mais mental, neste caso, vou perceber eventualmente o que é que eu fiz aqui que fez com que a outra pessoa sentisse aquilo, mas sem esse dado concreto eu às vezes não consigo perceber, porque eu não consigo perceber aquela dimensão daquela emoção sem nenhum contexto à partida que o racional precisa. Não é? E no inverso, a mesma coisa. Uma pessoa muito agarrada aos factos, uma das coisas que nós falamos muito na formação tem a ver com como a emoção é fundamental para nós passarmos à ação, para agirmos, porque é isso que, se nós ficarmos só nos prós e nos contras, nós não decidimos, por isso precisamos da emoção para agir, e por isso, da mesma forma, numa relação entre estas duas formas de ser e de estar, a pessoa que é mais racional e mental vai precisar de perceber como é que ela se sente em determinada situação. E quando o outro disser qualquer coisa e como é que isso te fez sentir, também é importante haver esta capacidade de encontro entre uma perspectiva e o outro, em vez de eu ficar agarrado só à minha visão, porque não só torna o assunto muito difícil de resolver, porque efetivamente estão a utilizar linguagens diferentes, como numa lógica de crescimento de casal, não há um encontro a meio caminho, não há construção de algo novo. Não há uma aprendizagem com o outro, que é isso que se nós pensarmos nas relações nessa perspectiva, é sempre mais benéfico. O que é que eu posso aprender com o outro? Em que medida é que aquilo que o outro me desafia me faz crescer, não é? Caso contrário, não tem muita graça. Até um próximo tema. E até breve.